Foi o valor que a Tesla perdeu em capitalização de mercado nos 6 meses antes do anúncio que vamos contar hoje. As ações caíram 4% num único dia de abril de 2026, quando os números do primeiro trimestre chegaram ao mercado. A empresa tinha produzido mais de 40 mil veículos do que conseguiu vender. A maior diferença entre produção e entrega em toda a história da companhia. E enquanto isso acontecia, o resto da indústria parecia imparável. A BYD vendeu 2,26 milhões de carros elétricos em 2025, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. A Toyota, gigante histórica do setor, via sua cota no mercado de elétricos puros cair para apenas 2,6%. Mas isso não a impedia de continuar a dominar em volume global. A narrativa parecia escrita: a Tesla estava a perder o comboio, e os analistas já discutiam quem ficaria com a liderança da nova era elétrica. Foi exatamente nesse momento de fragilidade que Elon Musk subiu ao palco de uma fábrica no Texas. Não foi para pedir desculpa pelos números decepcionantes. Não foi para prometer melhorias vagas para o próximo trimestre. Foi para anunciar uma coisa que ninguém, nem os analistas mais otimistas, esperava ver tão cedo. O silêncio que precedeu esse anúncio foi, segundo quem esteve presente, absolutamente ensurdecedor. 3 meses depois, esse silêncio transformou-se em pânico. Mas desta vez, do outro lado da indústria. O que a Tesla revelou naquele dia não foi simplesmente um novo modelo. Foi um sistema completo, uma nova bateria, uma nova rede de carregamento, uma nova estratégia de produção e, por cima de tudo isso, um robotáxi equipado com conectividade via satélite. O Cybercab, que entrou em produção em abril de 2026, pesa apenas 1.412 quilos, é alimentado por uma bateria de 48 kWh e alcança mais de 600 km de autonomia com uma única carga. A pergunta que ficou no ar foi simples: a BYD e a Toyota já tinham visto isto chegar, ou foram apanhadas completamente desprevenidas? Foi uma pergunta que a própria indústria começou a fazer a si mesma nas semanas seguintes. Porque o que a Tesla fez a seguir mudou completamente a forma como o setor encara o futuro. Não foi um carro. Não foi uma promessa vaga sobre o que viria em 2030. Foi, para muitos observadores, uma verdadeira declaração de guerra. Tudo começou com um número: 1,2 megawatts. Uma potência de carregamento 3 vezes superior à dos já rapidíssimos V4 Superchargers da própria Tesla. A revelação veio, curiosamente, não de um evento de marketing, mas de um documento apresentado à CARB, a agência reguladora da Califórnia. E o que esse documento continha era um salto tecnológico que praticamente ninguém antecipava para esta fase do ano. A Tesla tinha conseguido, finalmente, produzir em massa a segunda geração da célula 4680, apelidada internamente de Cybercell. Uma bateria que boa parte da indústria considerava tecnicamente impossível de fabricar em escala industrial. E, de repente, essas células estavam a ser instaladas nos caminhões elétricos semi, já a circular nas estradas americanas. O que mudou? Exatamente. Praticamente tudo o que define o desempenho de uma bateria moderna. A densidade energética saltou de 244 para 272 Wh por quilograma. Um aumento de 11,5% que, à primeira vista, pode parecer modesto, mas que na prática representa um salto colossal para uma indústria onde cada ponto percentual custa anos de investigação. E esse número veio acompanhado de 3 outras transformações que, juntas, explicam o verdadeiro impacto do anúncio. Primeiro, a espessura da célula caiu de 0,6 para 0,35 mm, uma redução de 42%. Isso significa mais espaço interno para material ativo e, por consequência, mais energia armazenada no mesmo volume físico. Segundo, a química interna mudou de forma significativa. O antigo NMC 811 deu lugar ao NMC 955, uma fórmula com 91% de níquel e apenas 5% de cobalto. Menos dependência de um material caro e geopoliticamente sensível, mais eficiência energética por unidade de custo. Terceiro, e talvez o mais importante, o processo de fabrico. A Tesla afirma ter finalmente dominado o método de eletrodo seco, o famoso Dry Battery Electrode, aplicando não só ao cátodo, mas também ao ânodo. Uma técnica que a própria indústria considerava, até há pouco tempo, impossível de escalar para a produção em massa. Segundo a empresa, esse processo reduz o custo de produção em cerca de 30% e torna a linha de fabrico 7 vezes mais rápida.
E depois aos resultados que realmente importam para quem usa os veículos todos os dias. O SEMA equipado com a Cybercell, numa configuração de 822 kWh, alcança 805 km de autonomia numa única carga. E consegue recarregar 60% da bateria em apenas 30 minutos, exatamente o tempo da pausa obrigatória dos caminhonistas nos Estados Unidos, o que transforma o tempo de paragem legal numa janela de recarga praticamente perfeita. Mas talvez o detalhe mais desconfortável para a BYD e para a Toyota seja este: a Tesla está a fazer tudo isto agora, em 2026. Enquanto a próxima geração de baterias da BYD, a Blade 2.0, com carregamento de 1.500 kW, já chegou ao mercado, e a Shenshin da Kato, com 1.200 kW, só deverá estar disponível no final do ano. A Tesla já tem os seus veículos a circular nas estradas com a nova tecnologia instalada. Será que a concorrência vai conseguir responder a este avanço a tempo? É a pergunta que ecoa nos corredores das duas maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo. No dia seguinte ao anúncio da Tesla, as ações da BYD caíram 3,4%. As da Toyota recuaram 2,1%. Não foi um pânico generalizado, mas foi, sem dúvida, um aviso claro. Porque o que a Tesla tinha mostrado não era apenas mais uma bateria melhor. Era uma bateria que boa parte da indústria dizia, publicamente, ser impossível de produzir em escala. E, de repente, ela estava a sair das linhas de montagem em Nevada, em pleno 2026. A BYD, que tinha lançado a segunda geração da Blade Battery em março de 2026, com densidade entre 190 e 210 Wh por quilograma, viu-se de repente a comparar os seus números com uma concorrente que já alcançava 272 Wh por quilograma praticamente ao mesmo tempo. Um salto que, até poucos meses antes, parecia reservado apenas para o final da década. A diferença entre as duas abordagens é reveladora e diz muito sobre a cultura de cada empresa. A BYD apostou historicamente na segurança e na estabilidade acima de tudo. A sua Blade Battery é conhecida por passar no exigente teste da agulha com um aumento de temperatura de apenas 52 graus, um resultado praticamente incomparável no setor. A Tesla, por outro lado, optou por perseguir a densidade energética máxima, mesmo que isso implique um risco térmico mais elevado, compensando essa escolha com isolamento por aerogel em cada uma das células 4680. São dois caminhos filosóficos diferentes, e, neste exato momento, esses caminhos estão a cruzar-se de forma inédita. E depois há a questão do preço, que pode acabar por ser o verdadeiro campo de batalha. A Tesla confirmou que a produção em massa das baterias 4680, agora com cátodo e ânodo fabricados a seco, está a reduzir os custos de produção em quase 50%. O espaço físico necessário na fábrica cai também cerca de 50%, enquanto o investimento em equipamento diminui em 40%. Na prática, isto significa que a Tesla pode, pela primeira vez, fabricar baterias mais baratas do que a BYD e, ao mesmo tempo, mais potentes do que a BYD, uma combinação que, até agora, parecia teoricamente impossível. A BYD construiu toda a sua reputação em torno da segurança e da fiabilidade a longo prazo. A Blade Battery 2.0, com a sua química de fosfato de ferro e manganês-lítio, atinge entre 190 e 210 Wh por quilograma, passa no teste da agulha sem sequer entrar em combustão, e vem com uma garantia que cobre 3.500 ciclos de carga, o equivalente a cerca de 10 anos de utilização diária intensiva. A Tesla, por sua vez, construiu a sua identidade em torno da performance máxima e da integração vertical de todos os sistemas, bateria, veículo, carregador e rede elétrica funcionarem como um único organismo. E a Cybercell é, para muitos analistas, a prova mais concreta dessa filosofia até hoje. Mas o verdadeiro golpe, dizem os especialistas do setor, não está apenas na química da célula. Está no processo de fabrico. A Tesla dominou finalmente o método de eletrodo seco tanto para o cátodo como para o ânodo, um processo que a indústria, de forma quase unânime, considerava impossível de escalar para a produção em massa. E, ainda assim, está a funcionar diariamente na Giga Texas. Na prática, isso traduz-se em números concretos: custo de produção reduzido para metade, espaço de fábrica reduzido em 50%, investimento em equipamento reduzido em 40% e uma velocidade de produção 7 vezes superior à anterior. Não é um pequeno avanço incremental. É, para muitos dentro do setor, algo próximo de uma revolução industrial. E a Tesla não está a limitar esta tecnologia aos automóveis de passeio. Está a aplicá-la aos caminhões, aos robotáxis,
a praticamente tudo que tem rodas e precisa de energia armazenada. A versão de 822 kWh do Semi, combinada com sistema de carregamento de 1,2 MW, alcança 805 km de autonomia e recarrega 60% da capacidade em apenas 30 minutos. Novamente, o tempo exato da pausa obrigatória dos caminhonistas norte-americanos. A BYD, é justo dizer, ainda detém o recorde de velocidade de carregamento pura. Apenas 5 minutos para ir dos 10% ao 70% de carga na sua tecnologia Flash. Mas a Tesla aposta noutra vantagem, a de ter o sistema mais integrado do mercado, onde bateria, veículo, carregador e rede elétrica funcionam de forma verdadeiramente unificada. A Tesla escolheu o caminho da densidade energética máxima. A BYD escolheu o caminho da segurança e da escala massiva. Durante anos, essas duas filosofias pareciam incompatíveis, como se apenas uma delas pudesse, no fim, sair vitoriosa. Mas 2026 provou algo diferente. Os dois caminhos podem coexistir, e esta guerra pode não ter um único vencedor. A Tesla provou que a produção em massa de baterias com eletrodo seco é, afinal, possível. A fábrica do Texas já produz diariamente células 4680 com cátodo e ânodo fabricados a seco, com uma redução de 50% no custo. O Semi, com 822 kWh, alcança 805 km e carrega 1,2 MW. O Cybercab, já em produção desde abril de 2026, pesa apenas 1.412 kg e usa uma bateria de 48 kWh. A Tesla está, peça por peça, a construir um ecossistema energético completo. A BYD, por outro lado, provou que a inovação não precisa de ser sinônimo de risco. A segunda geração da Blade Battery carrega dos 10% ao 70% em apenas 5 minutos, com 1.500 kW de potência de pico. A empresa já instalou 5.700 postos de carregamento Flash na China, com um plano ambicioso de chegar a 20.000 até o final de 2026. Vendeu 4,6 milhões de veículos em 2025, ultrapassando tanto a Ford como a própria Tesla em vendas globais. E o objetivo declarado é ultrapassar a Toyota dentro de 5 anos, sem sequer entrar formalmente no mercado norte-americano de passageiros. Entretanto, a Toyota, ainda a maior montadora do mundo em volume, com 11,3 milhões de veículos vendidos em 2025, continua a ser uma referência incontornável do setor automóvel tradicional. Mas a sua fatia no mercado de elétricos puros permanece em apenas 2,6%. A diferença de lucro por veículo entre a Toyota e a Tesla encolheu para menos de $40. E a marca japonesa, que durante décadas liderou incontestavelmente o mercado híbrido, assiste agora a uma transformação de velocidade que já não controla sozinha. Um estudo conduzido pela RWTH Aachen, que comparou diretamente as duas tecnologias, concluiu que a Tesla aposta primariamente na densidade energética, enquanto a BYD aposta na eficiência de volume e em materiais de custo mais reduzido. A construção física das células da BYD permite, segundo o mesmo estudo, uma gestão térmica mais simples e, por consequência, mais previsível. Talvez nenhuma das duas, isoladamente. Porque o futuro da indústria automóvel elétrica já não parece ser uma simples batalha entre duas tecnologias de bateria. É, cada vez mais, uma disputa entre dois modelos de negócio completamente diferentes. A Tesla vende carros e energia como um pacote integrado. A BYD vende carros, baterias, autocarros elétricos e infraestrutura de carregamento como um ecossistema próprio. As duas empresas estão, cada uma à sua maneira, a redesenhar o mapa da mobilidade global. E fica a pergunta que verdadeiramente importa: estás a acompanhar esta transformação em tempo real, ou estás a assistir de fora ao momento exato em que tudo mudou? Porque há ainda uma parte desta história que quase ninguém está a discutir abertamente, e que pode, no fim, decidir quem realmente domina a próxima década da mobilidade elétrica.